Olá, me chamo Leorilene Azambuja, sou psicóloga, trabalho na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, na Coordenadoria de Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida. Quando começou a pandemia, eu me deparei com uma pergunta em que mudou bastante a minha profissão e eu acredito que mudou para melhor, que é de que forma eu posso contribuir com a população, com a sociedade, nesse momento em que a gente está vivendo. Bom, confesso para vocês que não é fácil se adaptar às mudanças. Por quê? Porque nós temos algumas crenças que nos limitam, né? De que será que vai dar certo? Sentimentos de constrangimento e algumas crenças em que a gente carrega que podem nos limitar e fazer com que a gente não dê sequência em projetos que podem ser muito valiosos nesse momento. E eu confesso que eu escolhi não deixar que esses pensamentos perturbassem a minha mente e comecei a observar daquilo que eu já tinha, daquilo que eu fazia. Eu acredito que o autoconhecimento ele ajuda muito o profissional nesse meio. Por quê? Porque você entende o que você pretende fazer, o que você busca, o que você trabalha, né? Nosso trabalho está muito relacionado ao nosso propósito. Se você não tem um foco naquilo que você faz, você não consegue dar continuidade em qualquer projeto. E eu já tinha um direcionamento daquilo que eu fazia, e quando eu consegui descrever o meu propósito, eu entendi de que forma eu contribuiria com a sociedade nesse meio da pandemia, sem parar os meus projetos e aquilo que eu já fazia antes. Um dos projetos em que eu comecei a desenvolver com esse atendimento foi o atendimento psicológico online. Quando eu comecei a fazer os atendimentos online, eu busquei saber qual a melhor plataforma de realizar o atendimento, o que era necessário, o que era permitido e o que não era permitido. E isso me trouxe uma grande demanda de trabalho, porque eu comecei a atender pessoas de outras cidades, inclusive pessoas que não conseguem ter o atendimento devido ao lugar que mora, as condições da cidade em si. E o atendimento online, o primeiro passo foi, ele abriu essa porta, né? Ele facilitou com que eu pudesse alcançar mais pessoas além das pessoas que moram em Cuiabá ou Várzea Grande, que é onde eu trabalho hoje. Além disso, eu comecei a fazer atendimentos com valor social, para facilitar ainda mais para as pessoas que estão precisando de atendimento. Eu sei que muitas pessoas precisam do atendimento psicológico e não conseguem fazê-lo, muitas vezes por conta da remuneração. E isso já era um desejo meu, desde muito antes, e eu pude colocar em prática nesse momento de pandemia. E tenho tido alguns resultados bem gratificantes. Um outro ponto da minha profissão eram as capacitações, porque eu sempre trabalhei com workshop, com palestra, com curso, com roda de conversa, ou seja, tudo muito próximo. E aí nós começamos a pensar num projeto de transformar todos esses projetos em EAD. O primeiro projeto que eu vou compartilhar com vocês é um projeto que se chama Construindo a Melhor Versão de Mim. Esse projeto foi pensado exclusivamente para mulheres, onde nós fazemos encontros virtuais para falar sobre o autocuidado, para falar sobre culpa feminina, para falar sobre resiliência e alguns planejamentos pessoais e profissionais. Um outro projeto que também está em desenvolvimento se chama Vida Nova. Ele é um projeto de preparação para a aposentadoria, onde as pessoas que participam não são só as pessoas que estão aptas ao projeto, à aposentadoria, mas pessoas que planejam, né, se aposentar de uma forma tranquila e saudável, porque a gente sabe que o período da aposentadoria ele pode ser um período que adoece alguns tipos de pessoa. E o nosso projeto de Vida Nova, nós estamos transformando ele em um curso EAD,
Por quê? Porque vai facilitar para os servidores fazendários que eles possam ter acesso à capacitação, né, enquanto estão em home office, e possam ser certificados por participar conosco desse projeto que a gente vem já desenvolvendo desde 2017. Nesse momento de pandemia, eu percebi o quanto é importante ainda mais manter contato com pessoas que ampliar sua rede de profissionais. Por quê? Porque nesse momento você precisa de parceiros para trabalhar não só o agora, né? A gente não pode pensar só na pandemia enquanto ela está acontecendo, mas o pós-pandemia, né? Como que vai funcionar? Quanto mais a gente amplia a nossa rede e de pessoas, né? Quanto mais pessoas a gente conhece e trabalha, mais fáceis são para a gente lidar com as futuras crises, né? E as coisas que acabam acontecendo e que fogem muitas vezes do nosso controle. Quando a gente traz um pouquinho para isso, a gente consegue pensar, poxa, eu quero trabalhar com saúde mental, né? Eu fiz uma formação em relação a isso. Como que está a saúde mental das pessoas nesse momento de pandemia? Antes da pandemia, as pessoas já vinham sofrendo de ansiedade, de depressão, de bipolaridade. Então, a pandemia obrigou as pessoas a olharem para dentro de si. Ou seja, quando a pessoa se isola, ela é obrigada a ter um contato consigo mesma, né? E a olhar para essas questões. E é por isso que muitas pessoas têm adoecido ainda mais com ansiedade nesse período de pandemia. O que eu digo para vocês, a minha experiência de clínica é que as pessoas que vêm para falar comigo sobre pandemia não trabalham sobre a ansiedade da pandemia, trabalham questões emocionais. E qual que é o nosso papel enquanto terapeuta? É ajudar essas pessoas através do autoconhecimento para que elas possam encontrar e ter resiliência em meio a tudo isso que elas estão passando. Não é um momento fácil para todas as pessoas, é claro que não, né? Existe muito sofrimento, mas também existe um lado positivo da pandemia, onde eu consigo olhar para mim, para as minhas limitações, olhar para aquilo que pode ser melhorado, para as caminhadas que eu gostaria de ter. Muitas pessoas estão desenvolvendo mais compaixão pelas outras pessoas. E esse processo de doar, né? O seu trabalho, a sua amizade, ele não é um processo só de gratidão para aquele que recebe, mas é um sentimento muito gratificante que nós temos ao poder compartilhar. Nós precisamos entender que nós vivemos em um momento antes da pandemia e nós estamos vivendo num presente onde o que vai determinar o nosso futuro é as decisões que a gente está tomando a partir de agora. Né? Então, quais decisões eu estou tomando? Né? O que eu acredito? Quais essas decisões que eu estou tomando agora, elas vão impactar no meu futuro de forma positiva, né? Então, assim, é muito importante eu olhar para a crise como uma forma de crescimento. Por quê? Porque a crise vem, ela nos desestabiliza, ela nos tira o foco, ela nos limita, né? Nós estamos vivendo em limites, né? Onde a gente ainda não havia passado por eles dessa forma, né? Como tem sido feito, mas elas também servem para nos mostrar aquilo que verdadeiramente importa, né? Que é esse processo de autoconhecimento, que é ter resiliência, entender o que é a resiliência, ter resiliência para lidar com situações futuras, né? E dentro disso, promover um crescimento emocional e profissional muito grande. Eu espero poder ter contribuído um pouquinho. Agradeço mais uma vez por ter participado desse momento com vocês. Não permita que esse momento de pandemia te limite, né? Que as suas crenças te impeçam de crescimento. Permita viver novas experiências, acreditar na sua profissão, apostar naquilo que você acredita e apostar naquilo que você já vem vivenciando. Um beijão e até a próxima!